Glória a Deus. Então, irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor para a nossa vida. E uma palavra que tem o propósito... acho que está em PowerPoint. Só abrir o arquivo e colocar ali. Glória a Deus. Uma palavra que tem como intuito o crescimento espiritual. Despertar na nossa vida o crescimento espiritual, que é algo que deve ser natural na vida cristã. Coloquei ali uma imagem. Vocês podem ver ali um ciclo, né? Na nossa vida natural, é feita de ciclo, né? O bebezinho é gerado na barriga, depois nasce, depois vai crescendo. E ali, né, eu fiz ali um ciclo da vida cristã. E a gente vai estar falando um pouquinho desse ciclo na nossa vida. Amém? Pode passar, por favor, o próximo slide. Glória a Deus. E a gente vai caminhar um pouquinho na palavra de Deus. Um pouquinho, não, bastante. Eu pedi ajuda o diácono Rodrigo para ir colocando os versículos conforme eu for falando. Glória a Deus. Então, ali como vocês estão vendo, tudo começa, né, no ventre da nossa mãe. Abre por favor, essa palavra, Jeremias 1:5, onde o Senhor, Ele nos formou, né, desde o ventre. E você, já digo para você nessa noite, você não é obra do acaso. Você é fruto do amor de Deus. O Senhor, Ele sonhou com você. Você não veio por acaso. O Senhor, Ele sonhou com você. O Senhor tem um plano, teve sonhos com você. Então, você é plano de Deus. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta das nações. Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele sonhou com você. Por mais não sei qual situação, qual contexto você nasceu, você não foi fruto do acaso. O Senhor, Ele te formou desde o ventre da sua mãe. Embora seus pais, né, podem ter sonhado com você, mas tudo começou ali no coração de Deus. E aí, né, nós somos, ao nascer, nós somos criaturas de Deus. Nós não somos filhos de Deus. A gente se torna, a gente vai dar um avanço, né? Quando a gente passa a ter um entendimento e a gente, ali na fase do Benjamin, né, um pouquinho mais cedo também, o entendimento do que é pecado, e aí, já caminhando com o Senhor, né, como a Luciana falou mais cedo, o filho de crente, ele não é crente, ele também precisa, né, receber do seu coração a palavra e ter um encontro com o Senhor. E nesse momento que ele tem um encontro com o Senhor, né, ele aceita Jesus, ele se torna um filho de Deus. Isso sendo uma criança, né, já junior, ou também adulto. Mas nós estamos falando ali do contexto espiritual. Então ali o novo convertido, ele, né, tem um encontro com Jesus, recebe o Senhor Jesus na sua vida, e aí ele se torna um bebê na fé, né? Eu botei a imagem ali de um bebezinho representando, né? E vamos abrir lá em 1 Pedro 2:1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda não vou ler conforme está ali. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Passa, por favor. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Então, como novo convertido, né, a gente precisa desejar o alimento espiritual, a palavra de Deus, vir para a casa de Deus, vir para a célula, a escola bíblica e ser discipulado, ser cuidado como novo convertido, né? E aí vai passar o momento do novo convertido, porque a gente não vai ficar eternamente vivendo a fé. Amém? Vocês entenderam até aqui? Assim como naturalmente, né? A gente não vê um bebê de 30 anos. Alguém já viu um bebê de 30 anos? Não, né? Eu também não vi. Então, assim como naturalmente o bebê ele passa daquela fase que está comendo a papinha, né? Ele vai com um alimento mais sólido, espiritualmente é assim também. Se converte ali na fase que está o meu filho, né? Está indo na célula, está com sede de buscar, está sendo ali consolidado, ele está comendo a papinha. Mas vai chegar um momento que esse alimento não vai mais sustentar ele, que ele vai precisar de uma comida mais sólida, vai precisar crescer espiritualmente. E é isso que acontece
na vida do cristão saudável. A gente precisa crescer. A gente não pode passar os anos e a gente continuar meninos na fé, crianças na fé. Porque o Senhor, Ele tem um ciclo na nossa vida ali para a gente completar, que depois no final ali, né, vai combater o bom combate, é quando a gente vai estar com o Senhor na eternidade. Mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa caminhar, a gente precisa buscar. Então, se você está aqui nessa noite, que você ainda não se aliançou com o Senhor, não recebeu o Senhor Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador, você pode nessa noite, né, no momento final a gente vai fazer o momento do apelo, você pode levantar a sua mão e receber o Senhor Jesus na sua vida e se tornar filho de Deus e se tornar herdeiro juntamente com o Senhor Jesus e ter direito às bênçãos espirituais, promessas, eternidade. E aí dá seguimento, né, conforme a gente vai falando aqui, no crescimento espiritual. Vamos abrir em 2 Pedro 3,18. Cresço, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Então, crescer, irmãos, crescer faz parte da vida cristã e crescer dói. Crescer dói. Eu lembro quando meu filho tinha por volta de 5 anos, 6 anos, não lembro, acho que era 4 ou 5 anos, ele reclamava muito de dor nas pernas e reclamava, e a gente chegou a levar ele no médico, bater raio-x para ver se tinha alguma coisa, porque ele reclamava muito. E o médico falou que estava tudo bem, não tinha nada, era normal, era dor do crescimento, que ia passar. Hoje em dia ele não reclama muito, só se ele brincar muito, mas trazendo também para o espiritual, crescer também traz as dores. No momento que a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a ser confrontado e vão acontecendo também situações que vão nos tratar, né, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa se tornar o homem e a mulher de Deus que o Senhor quer que sejamos. Só que nesse contexto de crescimento, muitas vezes a gente passa por situações onde a gente vai ficar ali aprisionado, onde a gente vai levar para o coração, onde a gente vai ficar magoado, onde a gente não vai dar lugar ao Senhor, no sentido de, por exemplo, você vai passar por uma situação que você vai ser confrontado, você vai precisar liberar o perdão, e aí você vai ficar com aquele perdão retido no seu coração. Você não vai liberar o perdão porque você se achou no direito da situação, porque você foi magoado. O perdão é um exemplo, mas a gente vê que tem vários contextos, né, que o Senhor Ele quer nos tratar e a gente não se entregue, a gente não deixa o Senhor trabalhar. Vamos citar mais alguns deles mais à frente, mas vamos abrir agora em Efésios 4:13. Glória a Deus. Até que todos alcancemos a unidade da fé no conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Então o Senhor... continua, perdão. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas e nem jogadas para cá ou por lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Deixa eu ver se é somente esse. Glória a Deus. Então, crescer também faz parte para que, em algum momento, se alguém vier apresentar alguma doutrina errada, a gente já ser conhecedor da palavra de Deus e a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina, a gente não ser enganado. A gente leu até o 15 também. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, irmãos, faz parte da vida cristã passar por esse desconforto, que muitos dizem também que são os processos de Deus, né? Então, o Senhor, Ele muitas vezes vai nos colocar em situações em que a gente vai precisar ser moldado, onde a gente vai ser amassado, onde o Senhor Ele vai trabalhar em nós para que nós venhamos chegar nessa estatura de varão perfeito. Então, muitas vezes, né, o nosso líder vai querer nos confrontar e a gente não vai aceitar, vai endurecer o coração, ou a gente não vai se sujeitar, né, ao Espírito Santo de Deus, que vai pedir para a gente resolver alguma situação com alguém, a gente vai ficar com aquilo preso. Então, quando você endurece o coração e não faz aquilo que o Espírito Santo quer ou está pedindo, ou que a gente está sendo orientado segundo a palavra, não segundo o homem, tá? Então, segundo a palavra, você for orientado a algo, você precisa se render, porque senão você vai estar travando a sua vida espiritual ali e você vai ficar um cristão doente, porque nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Então, nesse crescimento, muitas vezes, né, muitos cristãos, eles param pelo meio do caminho, porque guarda mágoa no coração, a gente fica ali durante um tempo ali, né, vivendo esse processo, e a gente acaba entrando numa zona de comiseração, que é a gente ficar ali, entre aspas, né, a gente ficar vivendo aquela situação em vez de liberar. E aí a gente não libera, fica com o coração sujo e fica tardando, né, as bênçãos do Senhor, os propósitos do Senhor de acontecer na nossa vida. Porque o Senhor quer que nós venhamos nos tornar cristãos maduros, até também para que a gente possa servir. Porque isso que o diabo quer, uma coisa que o diabo quer é que a gente se distraia dos nossos problemas, nas nossas situações, para que a gente não venha ver aquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós. Então, assim, não acho normal você passar... Eu sei que a gente passa por fases ruins na nossa vida. Passamos por momentos difíceis, né? Que situações muitas vezes a gente não pediu para estar, né? Essa semana aconteceu algo chato, muito chato, né? Com o nosso filho. Tá brincando na praça, tá brincando próximo de casa, roubaram a bola dele. Pegaram a bola dele, saíram correndo. Ele chegou em casa assustado, chorando. E na hora assim, né, como mãe, meu Deus, fiquei assim, um sentimento assim muito ruim, de raiva, de impotência, e pedindo sabedoria a Deus, né, porque ele também estava muito triste, chorando. Então eu conversei com ele, né, para que ele pudesse liberar o perdão para esse menino. O menino devia ter uns 13 anos, já com pinta já de bandidinho mesmo, sabe? Inventou lá uma história e pegou a bola da mão dele e saiu correndo. Então, assim, tem situações que eu conversei com ele, meu filho, tem situações que vai acontecer com você que não necessariamente você tem culpa, mas o nosso coração não pode ficar sujo por causa dessas coisas. Então, eu conversei com ele, né, que até as coisas ruins a gente tira uma lição. Até, né, tudo que acontece, né, na nossa vida, eu creio que tem um propósito, que a palavra de Deus ela fala que para tudo há um tempo e um propósito. Então, até situações ruins, Deus ele não descarta, ele usa, né, para alguma coisa. Então, eu conversei ali com ele, né, foi difícil, ficou triste, assustado, né, mas passou um pouquinho de tempo, ele até ganhou uma bola. Não foi a gente que deu, né, mas a gente compartilhou a situação no momento, né, e com um casal de amigos, e aí abençoaram ele com uma bola. Aí ele já ficou assim, né? Eu falei, tá vendo, filho? Confia em Deus e ora por esse menino, porque provavelmente ele não teve uma base familiar que oriente, né? Mas a gente ora por ele para que ele venha ter um encontro com Jesus e venha mudar essa atitude dele, em nome de Jesus. Mas aquilo que fizeram com você, talvez, eu não sei se você está aqui nessa noite, né? Passou por alguma situação de injustiça, algo que você não procurou, né? Que muitas vezes acontece na vida, mas eu quero te dizer nessa noite que você precisa liberar o seu coração.
Você precisa liberar o perdão, tirar esses sentimentos, porque o seu coração é morada do Senhor. E aquilo que você não conseguir, você entrega para Deus. Eu sei que vai ter situações que vai depender da gente mesmo, da gente ir lá, olha, me perdoe, ou até se você também, né, não estiver errado, mas se for também sua parte também for lá como mais madura e tentar resolver a situação, você vai, toma a culpa para si, ó, me perdoa, tal, não era bem assim, vá lá, resolva, não deixe nenhuma brecha na sua vida, porque o diabo ele vai entrando nessas pequenas brechas, e quando vê, a gente está um cristão cheio de dados inflamados do maligno, sabe? Que o diabo ele trabalha assim, trabalha na mente. É uma pequena brecha, ele começa a trabalhar na mente. Então, deixa a sua vida liberada para que o Senhor possa fazer morada, para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor tenha liberdade. E aí, quando a gente não resolve, a nossa mente ali é bombardeada, né, por Satanás, com pensamentos malignos, a gente trava a nossa vida. E aí quando vai ver, a gente está um cristão desanimado, a gente começa a ver coisas onde não tem, a gente começa a ser um cristão reclamão, e as coisas só vão ladeira abaixo, E aí chega um momento, né, que a gente, meu Deus, a gente ora, porque o Espírito Santo ele fica ali incomodando. A gente tem o Espírito Santo de Deus, ele vai nos chamando, mas às vezes a gente já está tão desligado que a gente só vê o problema, só vê a dificuldade. Mas se a gente colocar o joelho no chão e orar, o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai apontar, olha, foi nisso daqui, resolve isso, ou então perdoa, ou então resolva isso, ou então se comprometa. Aquilo que o Espírito Santo falar no seu coração, porque ele vai falar, porque o interesse dele é que a nossa vida esteja liberada para caminhar para o crescimento. Em nome de Jesus, rumo a muitas coisas que o Senhor tem para fazer em nós, através de nós. Mas não deixe que o diabo venha te distrair, irmãos. Porque é uma estratégia do maligno. Deixar a igreja distraída, deixar o cristão distraído, para que a gente não amadureça, para que a gente não trabalhe para Jesus. E hoje, no nosso contexto aqui, nós ainda somos um povo pequeno hoje. Então, quem sabe o Senhor não quer te usar hoje para você discipular alguém, para você cuidar de alguém, porque amanhã a igreja vai estar maior. Aqui está a base. E a base precisa ser trabalhada, ser moldada. Você vê ali uma sapata de uma casa, uma sapata, para quem não conhece, meu pai é pedreiro, Leão também é tudo em um, ele já fez também obra. A sapata é a parte de baixo que dá sustentação para que o prédio venha, que a casa, né, venha estar ali bem alicerçada. E nós somos como se fosse a sapata da igreja hoje. Amanhã será o dobro, depois mais. Então todos nós que estamos aqui nessa noite, talvez o Senhor está chamando a nossa atenção para analisar na nossa vida, né? Eu vou caminhar mais à frente ainda ali, nessas imagens, mas em qual momento a gente está na nossa vida cristã, porque tempo de igreja não significa nada. Tempo de igreja não significa nada. Então, hoje você e Deus, após sair daqui da igreja, que você venha dobrar o seu joelho e ver, Senhor, será que eu já tenho um tempo de igreja, estou me comportando como um novo convertido que ainda está sendo cuidado, discipulado, tomando leite espiritual? Será que eu não estou nessa situação de desconforto, de problema, porque o Senhor quer despertar para que eu possa ir para um alimento mais sólido, um alimento mais que me dê firmeza nos meus passos? Será que eu não tenho que me comprometer mais com a escola bíblica, com o meu tempo de devocional com Deus, ou com os itens básicos da vida cristã, que é orar, jejuar? O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre jejum, coisa que um tempo atrás, até passava muito mal. Eu falei, não vou fazer mais, porque eu passo muito mal, a ponto de quase desmaiar. Não vou fazer, e aí tentava fazer outro tipo de jejum, né, me abster de outras coisas, mas o Senhor me incomodando que eu tinha que jejuar mesmo, porque a minha dificuldade também, gosto de comer, irmãos, gosto de comer, então tem que, né, a minha carne tem que morrer em nome de Jesus, um docinho ali tem que me abster, porque quando a gente jejua, a gente liga a nossa antena espiritual. É uma outra dimensão que o Senhor nos leva, e a gente precisa
precisa, como cristão, se você não tem o hábito de jejuar, a gente precisa jejuar. A gente precisa, até assim como disciplina cristã, semanalmente, porque a gente vai estar nos alimentando ali, vai estar cooperando no nosso crescimento espiritual. E aí a gente vai ficar com a mente mais focada em Cristo. Quando vai ver, até o vento fala com a gente, um passarinho fala com a gente acorda assim, meu Deus, que dia lindo, ensolarado, Senhor, começa a ministrar o nosso coração. Então, Senhor, está chovendo, Senhor, é chuva de bênção, Senhor, é chuva, a glória a Deus, Senhor, amém, até pela chuva. E o Senhor começa a falar com a gente de uma forma assim tão poderosa, sabe, quando a gente fica mais sensível. Então o Senhor está chamando a atenção da igreja hoje, nessa noite, para que a gente possa analisar, né, na nossa vida espiritual, no nosso ciclo de vida cristã, onde nós estamos, aonde nós podemos melhorar como homens e mulheres de Deus, porque o Senhor tem uma carreira, o Senhor tem uma corrida que nos é proposta, e a gente precisa caminhar. Então, nessa noite, que o Senhor venha tomar o seu coração por um inconformismo. Senhor, não me conformo, se eu já estou bem, se eu não tenho assim me comportado como um novo convertido, mas já estou ali na parte ali do crescimento espiritual, Senhor, eu tenho que avançar mais, eu tenho que criar raízes. Olha aquela árvore ali, ela está com raízes para baixo, e a raiz, ela dá sustentação, no crescimento. E aí não vai ser qualquer coisinha que vai te tirar da casa de Deus, da presença de Deus. Se você se tornar um cristão maduro, você vai amar tanto a Jesus, que não vai ser qualquer coisa que você vai pensar em largar tudo e desistir. Porque, irmão, se a gente for parar para pensar, o nosso compromisso com a CLT, quem trabalha aqui, com a carteira de trabalho, se você tiver um dia mal, você não vai chegar no teu chefe lá e jogar tudo pro alto. Não quero mais, não quero. Você não vai fazer isso, irmão. Porque é um compromisso que você tem ali, né, registrado na carteira. Ou até quem não é também, né, na carteira. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que a gente passa por dias difíceis, né? Que dá vontade de desistir. Na vida do cristão dá vontade de desistir também. A gente passa por pressões, por dificuldade, dá vontade de desistir. O diabo fica ali, desiste, vai, larga, não é para você, você não vai conseguir, não vai dar certo, isso daí não é para você não. E o diabo fica ali. Mas em nome de Jesus, peço ao Senhor discernimento. Senhor, repreenda as vozes do diabo, eu repreendo as vozes do inimigo. Que o Senhor venha tornar os meus ouvidos sensíveis somente à tua voz, Senhor. E aí a gente vai orando, vai blindando a nossa mente, vai vendo ali a armadura de Deus para a nossa vida e blindando o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos no Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos abrir lá em Hebreus 5. Agora vai ficar um pouco mais pesado, irmãos, mas me queira bem, Eu estava até pensando, se essa palavra mesmo que eu vou ler, misericórdia. Quanto a isso, temos muito que dizer, que coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus e estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino e na justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, quais pelo exercício constante se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Somente até o 15? Deixa eu ver aqui. Somente até o 14, glória a Deus. Então, irmãos, muitos de nós, eu vou dizer aqui que em um determinado momento também, eu deixei meu coração ali sujo, meu coração preso em situações que eu ficava ali, envolto em meus problemas, Senhor, e eu. Meu Deus, eu falei, Senhor, misericórdia, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que foi lá e me resgatou. Não foi para isso que eu te fiz. Eu te fiz para a glória do meu nome. Você sabia que você foi feito para glorificar o nome do Senhor? Nós fomos feitos
para glorificar o nome do Senhor, com a nossa vida, com a nossa postura. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, em nome de Jesus, eu não quero isso, não quero viver só nos meus problemas, eu quero poder viver para Ti, eu quero poder frutificar, eu quero poder ter ânimo para fazer a Tua obra. Meu Deus, eu fiquei ali muito inconformada e comecei a orar ao Senhor e fiz aquela oração sincera diante de Deus. Senhor, me tira desse lugar, me tira desse lugar de tristeza ou de depressão, nem sei o que eu estava, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor é poderoso para poder te tirar desse lugar e te colocar firmado ali, enraizado, de uma tal forma que você vai olhar para o Senhor, em que você vai ter força para buscar a Deus, em vir para a casa de Deus, em vir para a escola bíblica, em estar numa cela, em desenvolver coisas para Jesus. Porque foi para isso que nós fomos feitos, irmãos, para a glória de Deus. Mas a gente não pode se esquecer que tem um inimigo que ele não está satisfeito com a nossa vida simplesmente pelo fato de você sair da sua casa e entrar aqui. Então não considere normal os ataques, as lutas, os problemas, as brigas. Não considere normal. Repreende em nome de Jesus. Liga a sua antena espiritual. Faça um pouco mais, porque não tem como a gente ter mais de Deus se a gente entregar o mesmo de sempre. Faça uma oração ao Senhor, porque tem coisas que é orando mesmo. Senhor, me ajuda. Senhor, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade de ler a palavra de Deus, de entender. Peça ajuda ao seu líder de célula. Muitas vezes até a gente vai ter um pouco de orgulho de pedir ajuda para alguém, sendo que às vezes vai ser, vai ser um destravar na nossa vida e conversar com alguém. Olha, eu estou com essa dificuldade, você poderia orar por mim, me ajudar nessa guerra aí, porque está difícil, eu não consigo avançar, eu fico aqui estagnada nessa situação. Então que nessa noite o Senhor venha colocar alguém para que você possa, para que possa te ajudar a caminhar um pouquinho em nome de Jesus mais à frente. Mas essa oração sincera que você fizer ao Senhor, Ele vai te ouvir. E porque aquilo que a gente tem que fazer, a gente vem a fazer. O Senhor vai falar ao seu coração, né? Se tem algo que você precisa resolver com alguém, ou uma postura que você precisa mudar. Mas a parte dele, irmãos, pode ter certeza que o Senhor ele não vai deixar de fazer se você se apresentar diante dele com um coração sincero, quebrantado. Porque a própria palavra de Deus fala, a palavra de Deus não mente. Aquele que me buscar de todo o coração vai me encontrar. Buscar-me-eis e me encontrareis de todo o coração. Então, o Senhor ele vai te ouvir se você fizer essa oração sincera. Se você também tomar uma atitude de fé ou conversar com alguém, pedir ajuda. Mas peça ao Senhor sabedoria, né, com quem você vai conversar, para que você possa romper um pouco mais em nome de Jesus. Vamos lá para João 15, 5. Glória a Deus. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada não podeis fazer coisa alguma. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o segredo é estar ali aos pés do Senhor, é estar ligado à videira verdadeira que é Jesus. Não tem como, irmãos, não tem como se a gente estiver ali do ladinho de Jesus, fazendo a nossa parte, sabendo que a gente é falho, a gente tem dificuldade, mas o Senhor nos recebe quando a gente, de coração, a gente coloca diante deles as nossas dificuldades e a gente vai frutificar, porque um cristão saudável, ele dá fruto. E a gente tem que buscar as coisas do alto. Então, como eu falei até um pouco antes, né? Quando a gente liga a nossa antena espiritual, quando a gente está ali, né, conectado com o Senhor, a gente frutifica. Então, a gente tem que buscar as coisas do alto e não as coisas da terra, que está lá em Colossenses 3, do 1 ao 3, vamos ler lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas.
pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu quero dizer com essa palavra de olhar para as coisas do alto, é que, de fato, irmãos, a gente precisa olhar para Jesus. Porque se a gente demole para a nossa carne, para um dia de desânimo, a gente precisa levar a nossa vida espiritual a sério, irmãos. Ter compromisso, orar diariamente, sem vontade. Sem vontade, a gente tem que começar a orar, ora lavando a louça, ora andando, ora tomando banho, e daqui a pouco o Senhor vai acendendo ali aquele desejo, daqui a pouco a gente começa a orar em línguas, sabe, em fazer aquela oração fervorosa, mas a gente não tem que sentir vontade de orar para orar. A gente tem que simplesmente tomar uma atitude e orar, e ler a Bíblia, porque se a gente não levar a nossa vida espiritual a sério, como é que a gente espera que a gente vai crescer, né? Se a gente tem compromisso com o nosso alimento diário, eu duvido se você ficar, né? A não ser que seja algum propósito, né? Se ficar alguns dias sem comer, logo você vai adoecer, tua imunidade vai baixar, você vai passar mal. Então a gente come diariamente, porque a gente sente fome, que também a gente gosta de comer, né? Mas a gente sente fome. Então, aquilo que você tiver dificuldade, coloca diante do Senhor. Senhor, coloca a fome da palavra de Deus. Coloca a fome e sede, eu preciso orar, me ajuda se eu tenho dificuldade, preciso orar. Coloca a Bíblia, nem que seja lá, tem a opção também, né? É bom a gente meditar mesmo, meditar, pesquisar, procurar na internet o significado das palavras, ter à mão quem puder uma Bíblia de estudo, mas não espere ter vontade de orar, senão a gente vai passar os dias, vai acordar, vai pegar o celular, vai fazer tudo e não vai orar, porque orar é algo espiritual. Então, nossa carne aqui não vai se inclinar, né? Então, se a gente não orar, se a gente não buscar a Deus com intensidade, daqui a pouco a gente está reparando, e o louvor não foi tão bom hoje, e a palavra está fraca, você não percebeu não, fulano, a palavra hoje nem foi boa, né? E, gente, a igreja tinha que ser rosa. Tô dando só um exemplo, tá? Não gosto dessa parede preta, não. Sei lá, né? Ah, não sei, essa bateria toca muito alto, não sei. Tô dando exemplos aleatórios, né? Mas a gente começa a ver coisas onde não tem, irmãos. Porque a gente não tá ligado no Senhor. E o Senhor quer chamar a nossa atenção hoje. Ora mais, busca mais. Porque eu quero te revelar coisas do alto, o segredo do céu. E os segredos do céu são para aqueles que o buscam. E você precisa orar, porque o Senhor tem muita coisa para te revelar. O Senhor tem coisas maravilhosas para te revelar, fazer em você e através de você. Então, nessa noite, que a gente também venha sair daqui nessa noite pensando, Senhor, eu sei que são muitos problemas, dificuldades, mas eu preciso olhar para Ti. Eu preciso avançar, eu preciso sair desse lugar onde eu estou. Talvez é uma zona de conforto também, que você tem que sair. Eu estou aqui hoje, irmão, não estou na minha zona de conforto. Mas eu escolhi romper em nome de Jesus. Eu escolhi estar aqui, fazendo a vontade de Deus. Então, quando você colocar o seu coração, o Senhor Ele vai te honrar. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te sustentar, vai pegar na destra da sua mão e vai dizer, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Em nome de Jesus, amém? Então, para encerrar, vamos abrir lá em 2 Timóteo 4, do 7 até o 8. Glória a Deus. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Quem deseja completar a sua carreira aqui, levanta a sua mão e dá uma glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós morreremos aqui a nossa carne, mas nós iremos para a eternidade. Então precisamos perseverar no Senhor. Precisamos resolver nossas questões, nossas situações. Precisamos buscar a face do Senhor verdadeiramente, com intensidade, com entrega, com verdade. Porque o Senhor tem algo para fazer em nós e através de nós. Nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor quer, que é a grande comissão que o Senhor tem para nós. Pregar o Evangelho, discipular alguém, fazer a obra de Deus. Mas, como eu falei, o diabo ele quer nos prender ali. Então, nessa noite você já teve esse despertamento.
e você venha colocar diante do Senhor e não venha se conformar, porque eu estou te dizendo nessa noite que não é normal. Então, que você venha entregar ao Senhor e venha fazer, né, tudo aquilo que a gente colocou aqui nessa mensagem, que eu coloquei nessa mensagem nessa noite, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer nessa noite, na sua vida, em nome de Jesus. E vocês que começaram a caminhar agora com o Senhor, prossigam buscando a palavra de Deus, juntando ali com o líder de vocês. Vocês que se batizaram agora, vocês estão começando a sua caminhada com o Senhor, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, na palavra, crie raízes. E quando eu falo criar raízes, é vir para a igreja, é ler a palavra de Deus, é colar com o seu líder. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, que nessa noite o Senhor venha falar ao seu coração. Se talvez você tenha uma ferida que você tem carregado ao longo de um tempo e você não consegue sarar, ou você tem alguma situação que tem sido impedimento, ou um pecado de estimação, ou uma postura que você deve mudar, aquilo que o Espírito Santo está te pedindo nessa noite, que você venha colocar no altar do Senhor. O Senhor falava ao meu coração quando eu estava anotando essa mensagem, que você precisa colocar no altar do Senhor aquilo que você não tem conseguido. Você precisa entregar o controle para Deus. Você precisa confessar ao Senhor as suas culpas, os seus pecados, porque Ele vai cuidar, Ele vai sarar, Ele vai colocar o bálsamo na sua ferida. Ele é quem vai fazer. Então só confesse ao Senhor, só diga ao Senhor tudo que tem sido impedimento de você avançar na caminhada, mas nós não podemos passar os anos e continuar se comportando como novos na fé. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer no Senhor, independente do desconforto que gere, das dificuldades que a gente precisa avançar em nome de Jesus, porque o Senhor tem para nós uma coroa de glória em nome de Jesus, amém?